Oi pessoal, é a Miss Ferreira e hoje eu vou ler uma história para vocês desse livro chamado Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, da Silvana Salerno. Na verdade, essas histórias não são dela, são lendas brasileiras, que como vocês devem saber, são histórias que são tradicionalmente passadas de boca a boca, ou seja, de pai para filho, de avô para neto, e ela decidiu juntar essas histórias nesse livro, dividindo ela por regiões. A primeira lenda que eu vou ler é a história do Guaraná, da região norte. Guaraná a gente conhece como aquele refrigerante, mas na verdade ele vem de uma fruta que parece um olho, e a história conta um pouco sobre a história do Guaraná. Numa aldeia Maué, no meio da selva, viviam Taíra e Nayara. Eles queriam muito um filho, e quando nasceu a Lupá, foi uma festa. A Lupá é um menino bom e inteligente, que estava sempre ocupado com alguma coisa. Ajudava a mãe na plantação e ia pescar e caçar com o pai e os outros homens da aldeia, apesar de achar que não devia matar bicho nenhum. Gostava de nadar no rio, de brincar com as outras crianças e de ouvir as histórias que os velhos tinham para contar. Quando os homens iam para a floresta, ele ia junto. Aos poucos, começou a desvendar alguns segredos da mata. Só havia uma coisa que ele não conseguia entender: Jurupari, o espírito do mal. Os mais velhos não gostavam de tocar nesse assunto. Sempre que o índiozinho pedia alguma explicação, eles respondiam: Jurupari é o mal. Os adultos achavam que a Lupá era muito novo para entender esse assunto. Mas Jurupari já tinha ouvido falar de Alupá. E quanto mais falavam bem do garoto, menos o danado gostava dele. Por isso, decidiu conhecê-lo. Invisível, o gênio do mal começou a acompanhar o índio. Viu como era querido pelos bichos e como gostava de pegar fruta no pé com os amigos. E deu uma gargalhada. Já sei. Vou me transformar em cobra para dar o bote em Alupá. O bote é o ataque da cobra. E ficou de tocaia, esperando a oportunidade. Passados alguns dias, o garoto passeava sozinho quando topou com o pé de uma carambola escorregadinho. Subiu na árvore, sentou-se num galho e ficou chupando as frutas. Imediatamente, Jurupari transformou-se em cobra, tomou a cor do tronco da árvore e enrolou-se nele. Quando a Lupá começou a descer da caramboleira, a cobra o picou. O menino caiu e a cobra desapareceu. Os índios o encontraram morto. Observando o corpo, um amigo descobriu a picada. "Vejam só, ele foi picado por uma cobra", disse o menino apontando para a marca na perna. "Não é possível", exclamou Taíra. "Ele conhecia tão bem os animais." Foi então que o xamã disse. O xamã, ele é o guia espiritual das tribos. Quem fez isso foi Jurupari. Ele é o único segredo da mata que a Lupá desconhecia. De repente, ouviu-se um trovão. Os índios se assustaram. Não havia nenhuma nuvem no céu, nem sombra de chuva. Todos fizeram silêncio. Nayara fechou os olhos e assim ficou por longos minutos. Ao abri-los, contou ao grupo que o trovão era uma mensagem de Tupã. O deus queria compensar a aldeia pela perda de Alupá. Pedia que ela plantasse os olhos do filho, como se fossem sementes. Deles nasceria um arbusto milagroso, cujos frutos trariam felicidade. Os olhos de Alupá foram plantados num canteiro. Todas as tardes, Nayara regava a terra com carinho. Certo dia, nasceu uma planta bonita, que cresceu muito depressa. Era um pé de guaraná. Então, o formato do guaraná parecem olhos, e essa seria a história explicando por que parecem olhos, porque seriam os olhos do Alupá que foram plantados como semente e dali nasceu o primeiro pé de guaraná. E nesse livro tem alguns trechinhos que conta também algumas curiosidades que eu acho super interessante. Como, por exemplo, o guaraná é uma fruta poderosa. Os índios tomavam o refresco de guaraná sempre que precisavam de mais energia. Antes da caça era fundamental. Em 1650, os padres que conviviam com os maués notaram que o guaraná dava força, tirava a fome, fazia urinar e eliminava febre e dor de cabeça. Claro que esse guaraná que eles tomavam não era o refrigerante guaraná, era o suco feito com aquela fruta, que é muito mais forte. A próxima história que eu vou ler para vocês, uma pequena mudança de cenário, ela também é da região norte. É a história da Yara. Ela é a sereia brasileira. Yara. Sentada à beira de um agarapé do rio Iraiú, uma índia penteava os cabelos.
Não era uma índia comum. Tinha um olhar petulante e um sorriso provocador. Vivia no fundo do rio e subia à tona no final do dia. Seu canto ecoava pela floresta e ressoava longe. Sua voz enfeitiçava os homens. Era a famosa Yara. O Pira voltava da pesca quando ouviu sua voz, mas não se atreveu a segui-la. Dias depois, foi outra vez surpreendido pelo canto da Índia. Virou-se na canoa. Uma visão invadiu a paisagem. A deusa tinha um brilho tão forte que hipnotizou o rapaz. Ele não lembrava quem era, nem o que fazia, e menos ainda o perigo que estava correndo. Deixou a canoa deslizar à toa, como num sonho, e só voltou à realidade quando o igarapé desembocou no rio. Mas o encantamento já tomara conta dele. Quando chegou à aldeia, ninguém o reconheceu. Estava calado e triste, sem expressão. E assim continuou nos dias seguintes. Passava a maior parte do tempo nos igarapés, à espera de Yara. Uma noite ouviu sua voz. Em seu canto, ela se queixava da frieza do pescador. O Pira ficou surpreso. O que significava aquilo? Deixou o remo escorregar das mãos, paralisado de susto. À sua frente surgiu Yara. O coração do índio batia acelerado, mas dentro dele uma voz dizia com firmeza: "Cuidado com a Yara, fuja dos braços dela, eles são morte." Então, o brilho da Yara desapareceu e ele voltou para a aldeia, mais triste do que nunca. Seu coração estava dominado pela deusa, mas a mente não. Na aldeia, os amigos procuraram distraí-lo. O Pira foi se recuperando. Com a ajuda dos rapazes, conseguiu a sair do pesadelo que vivia. Juntos, lembraram o que havia acontecido anos antes no Rio Negro. Uma noite, quando Urupira e seu amigo Cauê voltavam da pesca, avistaram um pescador vagando sozinho no meio do rio. No dia seguinte, o corpo do rapaz foi encontrado junto a uma ilha do rio, enroscado na vegetação. Ele tinha se rendido aos encantos de Yara. Bom, igarapé é uma palavra meio esquisita que talvez vocês não tenham ouvido caso vocês não tenham ido visitar a Amazônia. Igarapés, eles são pequenos braços do rio. Então tem o grande rio passando e dele saem pequenas curvinhas de rio. E eles entram na floresta e eles são super rasinhos. E é nesse lugar que tudo isso aconteceu. Eu, pessoalmente, amo a história da Yara. Ela é extremamente brasileira. Vocês talvez se lembrem, quando vocês estavam no Prep 2 aprendendo sobre mitologia grega, talvez vocês se lembrem da história do Ulisses. Na verdade, a primeira sereia de todas veio lá da mitologia grega. E ela nem era metade mulher, metade peixe. Na verdade, era metade homem, metade pássaro. E o Ulisses quer ouvir o canto desses pássaros que atraem os homens que não conseguem escapar. E ele pede para os homens dele amarrarem ele no mastro do navio, porque ele quer muito ouvir aquele canto sem, ser levado por eles. Então, ele faz isso, ele escuta o canto e ele praticamente fica maluco, doido, porque ele precisa se largar por causa daquele canto que enfeitiça. E essa história veio lá da Europa até aqui no Brasil, e como aqui, grande panela cultural, tudo mexidão, tinha uma outra história que já existia na Amazônia, os índios conheciam como Ipupiara, e era a história de uma mulher, a força, a deusa das fontes das águas, dos rios, que ela era um monstro feroz que também atraía esses homens e puxava ele para dentro do rio e matava esses homens. Então misturou essa história do homem, metade pássaro europeu, com esse metade mulher, metade peixe, e as duas histórias foram se confundindo e, como vocês sabem, as lendas eram histórias contadas de boca a boca. Então, muito disso ia se atrapalhando e se misturando, e a Yara nasceu dessa junção. Então, a Yara é essa lenda extremamente brasileira, dessa junção de culturas, e ela é a grande sereia brasileira, onde é um dos primeiros momentos que se tem essa mistura de mulher e peixe. Terceira e última história de hoje é o Japim Mágico. O Japim Mágico. Sábado de manhã, Márcio pegou a espingarda e saiu para a mata em busca de caça.
Caminhava atento aos ruídos, para surpreender algum animal. Olhava para o chão, à espreita de marcas ou pegadas, e foi caminhando até entrar no coração da floresta. Márcio andou tanto que ficou morto de cansaço. Recostou-se numa árvore e estava quase dormindo, quando ouviu um passarinho lindo, de penas pretas e amarelas. Engatilhou a espingarda, mas um caçador se aproximou, fazendo sinal com os braços para que ele parasse. Não faça isso, moço! É verdade, não se deve matar passarinho. Especialmente o japim. Todos sabem que esse pássaro não tem canto próprio, ele imita o canto dos outros. Isso eu sei, só não sei o porquê, disse Márcio. Diz a lenda que o japim vivia com Tupã. Tupã, a gente já ouviu ele alguma vez nas outras histórias. Tupã, ele era o deus supremo para os tupis, que é uma tribo indígena. Ele é o deus do trovão. Continuou o caçador. Certa época, uma doença terrível atacou uma aldeia e muitos índios morreram. Desesperados, eles pediram ajuda a Tupã, que enviou o japim para distraí-los. Quando os índios ouviam o japim, ficaram deslumbrados e deixaram de pensar na doença. Mas eles não sabiam que aquele canto tinha poderes sobrenaturais. O canto do japim transmitia uma energia tão boa que curou todos os doentes. O pássaro já cumpria sua missão e devia ir embora, mas os índios pediram ao Deus que o deixasse ficar para sempre. Tupã concordou e a aldeia comemorou. Adorado como um santo, o japim ficou muito convencido. Julgava-se o rei da floresta e passou a fazer pouco dos outros pássaros. Parou de cantar na aldeia, passava os dias voando pela mata e arrematando o canto dos outros. Vivia sozinho. Só se aproximava das outras aves para desprezá-las. E acabou perdendo aquela energia vibrante que afastara a doença da aldeia. Tantas o japim aprontou que as outras aves foram se queixar a Tupã. Repreendido, ele prometeu que não iria mais caçoar dos outros, mas logo quebrou a promessa. De novo, os pássaros procuraram Tupã, que ficou muito bravo e decidiu dar um castigo definitivo ao japim. A partir de agora, você perdeu o seu canto. Só poderá imitar o canto dos outros. Seu destino será voar pela floresta, imitando as outras aves. Será apenas um imitador, odiado e perseguido pelos outros pássaros. Quando souberam o que havia acontecido, as aves resolveram se vingar. Caçoavam dele o tempo todo e destruíram o seu ninho. Então, o japim arquitetou um plano. Pediu aos marimbondos para fazer seu ninho perto da casa deles. E assim pôde viver em paz, pois todos fogem da casa de marimbondos. Mas nenhum japim recuperou o canto mágico. Eles continuaram sofrendo o castigo de Tupã, e é por isso que se não pode matá-los. A vida deles está na mão de Tupã e dos pássaros da floresta. Bom, essa lenda também é da região norte, e a gente percebe que ela tem muita influência da cultura indígena. E a cultura indígena, ela tem essa característica muito presente dos animais e das plantas que têm vida e a contar a origem da onde vêm aqueles animais e qual é a história deles. Isso porque a região norte, a grande parte é a floresta amazônica, que é a maior fauna e flora do mundo. Então, isso era extremamente presente na vida dos índios, e isso foi uma coisa que chocou demais os europeus quando chegaram aqui. E teve essa grande clash de culturas, porque, como por exemplo essa história do japim, a gente percebe, ele não tem o próprio canto, ele só repete o canto do outro. Isso lembra uma outra história europeia, muito mais antiga, que é a história do eco. Sabe, quando você grita numa montanha e você fala, eco, e ele responde, eco. E essa história também os gregos queriam tentar explicar através da mitologia deles. E eles disseram que conta a história de que era uma ninfa da floresta e ela irritou uma deusa e ela fez com que ela perdesse a própria voz e só pudesse repetir o que o outro falasse para ela. E essa foi a maldição dela e essa é a maldição do japim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu achei esse livro incrível e eu gostei muito que a gente pôde se aprofundar um pouquinho mais nas histórias do nosso Brasil. E eu espero que a gente consiga ler um pouco mais desse livro nos próximos dias.